Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube Leia Livros. Eu me chamo Douglas Pereira e nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês 4 indicações de leituras para você que está começando a criar o hábito da leitura. Então, se você quer indicações de livros que vão te auxiliar a dar esse primeiro passo, fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que são boas indicações e que você vai poder sair daqui com uma direção em relação àquilo que você pode começar a ler, tá joia? E é claro que eu sei que também esse tipo de conteúdo de indicação de leitura é um conteúdo que agrada muito vocês, é por conta disso que eu conto com a sua colaboração também. Não se esqueça de realizar sua inscrição aqui no nosso canal e de deixar a sua interação através de um comentário ou então através do seu like, porque dessa forma a gente vai conseguir fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas e com isso, mais leitores comecem a realizar, de fato, esse hábito, né? Pessoas passem e se tornem leitores de verdade a partir da leitura de alguns livros que eu vou estar indicando aqui para vocês, tá joia? Antes de eu entrar no título desses 4 livros, até porque eu não quero me alongar aqui, eu tenho uma dica muito importante, tá? E essa dica ela é fundamental. Eu vou trazer aqui 4 livros sobre alguns assuntos específicos, mas isso não significa que você precisa necessariamente ler esses livros. Eles têm características específicas que condizem muito com essa dica que eu quero te entregar aqui no começo do vídeo. Então, preste muita atenção, tá? Todas as vezes que eu falo com as pessoas em relação à criação do hábito da leitura, eu sempre bato no ponto e comento sobre a importância da gente começar fazendo simples, que consiste basicamente em alguns passos que vão te auxiliar a despertar esse hábito, tá? 2 passos estão ligados à questão de você escolher o livro. Como é que você deve escolher um livro? E aí são essas dicas que eu quero dar para você antes de a gente entrar nos títulos do livro. A primeira dica é que você comece lendo livros sobre assuntos que você goste. E a segunda dica é que você comece com livros simples, livros curtos. Vocês percebem que esses livros aqui, ó, eles são livros curtos, tá? A gente tem um livro aqui com 50 páginas, acho que tem 110, 105, esse acho que tem 80, 90, esse daqui tem um pouquinho mais de 100, mas é bem simples também. Então são livros simples, tá? Então a primeira dica que eu te dou aqui é uma dica super importante, é que você comece lendo livros sobre assuntos que você gosta. Faz aí um momento de reflexão, uma autoanálise, pense os assuntos que mais te despertam interesse hoje e depois de você entender e escolher esse assunto, aí você parte para a escolha de um livro que seja simples. Livro curto, 100, 120 páginas mais ou menos, com uma linguagem fácil para que você não tenha muita dificuldade e para que você consiga realizar a leitura dos seus primeiros livros completos. Isso vai ser muito importante para que você consiga, de fato, ter aquele ar de conseguir, né, de fato, romper essa primeira barreira e continuar avançando nas suas leituras. E, como eu prometi para vocês, né, eu tenho aqui 4 livros, olha só. Esse livro aqui é de finanças, joia? Nós temos aqui 2 livros mais voltados para a parte espiritual, vida cristã. E eu trouxe também uma literatura para compartilhar com vocês. São alguns assuntos, né? Na estante nós temos vários outros. Se você se interessa por algum deles, pode ser que esses livros ainda sejam ideais para você. Caso você se interesse por outros assuntos, pega essa dica, pega esses passos que eu te dei e aplica em outros livros. Tá joia? O primeiro livro que eu quero trazer para vocês é O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason, tá? George Clason. Esse livro aqui é um livro super simples, muito conhecido, que vai trazer para a gente de uma maneira muito lúdica e muito interessante alguns conceitos básicos sobre finanças pessoais, vida financeira. Então ele vai trazer aqui uma série de historinhas com o contexto da época, né, o contexto histórico, cultural da Babilônia, de modo que a gente possa de fato entender através da vida dos personagens assuntos muito importantes para as nossas vidas hoje. Assuntos principalmente relacionados à questão de você realizar bons negócios, de você conseguir guardar uma parte daquilo que você ganha, né? Potencializar os seus lucros e coisas do tipo. Então, O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro que vai falar sobre finanças pessoais. É um livro curto, simples de se ler e por ter esse contexto de história acaba facilitando bastante a leitura e por isso pode ser uma boa opção para você, tá? Segundo livro, esses 2, na verdade, aqui, o segundo e o terceiro, são do mesmo autor, Timothy Keller, tá? Eles vão falar aí sobre assuntos relacionados mais à parte espiritual, vida cristã, e são livros que me edificaram muito e eu tenho certeza que vão edificar a sua vida também, e claro, a sua leitura. O primeiro deles é O Ego Transformado. Esse livro aqui de verdade, todo mundo deveria ler. Ele deve ter algo em torno aí de 40, 50 páginas mais ou menos. Olha só, ele tem 45 páginas de texto, tá? Um livro muito simples, curtinho, vocês estão vendo aqui. E ele vai falar sobre o ego, a partir, né, aí do ponto de vista das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então o ego, ele de fato vem e ele tem de ser transformado.
de modo que a humildade que brota do Evangelho de Jesus Cristo venha de fato inundar as nossas vidas e a partir disso a gente passa a viver algo novo. Então esse livro ele vem falar sobre uma transformação de vida e para quem é cristão, quer de fato se aprofundar em seguir os caminhos de Jesus, eu tenho certeza que vai ser uma boa opção de leitura para você, tá joia? Terceiro livro, como eu já comentei, também do autor Timothy Keller, esse é o livro O Deus Pródigo, recuperando a essência da fé cristã. Esse é um livro que basicamente vai trazer para a gente aqui, dentro de 100 páginas, uma análise sobre a parábola do filho pródigo, tá? Um texto muito conhecido, muitas pessoas conhecem essa parábola daquele filho que sai da casa do pai, gasta tudo que pegou da herança e depois retorna e é muito bem recebido e acolhido. Porém, ele traz uma ótica diferente. É como se fosse um estudo da parábola do filho pródigo, trazendo pra gente a ideia do Deus pródigo, o Deus que de fato está disposto a entregar tudo, aquele Deus que não é um amor sem medidas, né? Que vai sendo representado aqui dentro desse livro, tá joia? É um livro muito interessante para você que talvez queira não somente começar a realizar a leitura de livros, mas também começar a ler a Bíblia. Eu tenho certeza que é uma boa opção, porque você parte de um estudo em cima de alguns versículos, né? Inclusive a gente tem aqui, ó, Lucas 15, alguns versículos bíblicos e depois tem toda a análise que o autor faz em cima do texto. Vale muito a pena o Deus Pródigo. E para fechar, o quarto livro que eu trouxe para vocês é A Morte de Ivan Lit, do Tolstói, tá? Esse livro ele não é um livro muito fácil de se ler, porém ele tem 80 páginas e eu acho que ele é ideal para quem quer começar a ler literaturas. Às vezes você quer ler uma literatura internacional, literatura russa, tá querendo talvez algum livro aí mais um clássico, né? A gente tem vários clássicos, várias literaturas que acabam tendo uma linguagem, quantidade de páginas grande, que acaba dificultando um pouco a sua inserção nesse meio literário. Então, por conta disso que eu acho que A Morte de Ivan Lit pode ser uma boa opção para você. Talvez para você que ainda nunca tenha lido algum livro completo, essa obra aqui não seja ideal, não seja uma boa opção, tá bom? Mas para você que talvez já tenha lido alguns livros, já tenha esse contato com o papel, já consegue ter, de fato, essa distinção, né, em refletir, em pensar, em extrair o que o autor está falando, A Morte de Ivan Lit pode ser uma boa opção para você que quer começar a ler essas literaturas internacionais, quer começar a ler alguns livros mais clássicos, que tem uma linguagem que exige mais o leitor, mas que no fundo não é tão difícil, tá? 80 páginas você vai conseguir ler rápido, essa edição aqui da editora 34 ficou muito bem traduzida, e eu tenho certeza que você vai conseguir realizar a leitura, tirar proveito do texto, porque também traz uma mensagem sobre a vida humana, e dar esse pontapé inicial para ler obras clássicas de literatura, nesse caso, uma literatura russa, tá? Então esses foram os 4 livros que eu decidi trazer para vocês. Aqui na estante eu tenho vários outros. Lá no perfil do Insta, Leia Livros, eu apresento várias dicas como essas. E aqui no YouTube também eu quero voltar a trazer esses conteúdos de indicações, tá? E aí eu conto com a tua ajuda. Você se interessa por esse assunto? Se sim, comenta aqui abaixo para eu saber e deixa os temas que você quer que eu traga nos próximos vídeos e indicações de livros. Posso fazer parte 2, parte 3 de livros para quem está começando, posso falar sobre livros de finanças, vida cristã, enfim. Deixa aqui abaixo nos comentários para que eu possa estar pescando algumas ideias e, claro, conseguir ajudar você nessa jornada literária com boas indicações de livro para você estar realizando a leitura, tá? E se por acaso você leu algum desses livros, comenta aqui também, dá o seu feedback. Tenho certeza que a gente vai conseguir criar aqui nos comentários uma interação para que a gente consiga ajudar mais e mais pessoas. Demais, é isso. Agradeço você que ficou aqui comigo e a gente sempre fala, né? Bora ler um livro. Que Deus abençoe sua vida, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.